A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que atinge cerca de 41 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. O tratamento da obesidade pode ser feito com dieta e a prática regular de exercícios físicos ou até mesmo com o uso de remédios indicados pelo médico. Mas também existem os métodos intervencionistas e é sobre eles que nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Antônio Moreira Filho. Seja bem-vindo ao programa. Oi, Carla, prazer. É muita honra estar aqui com você mais uma vez para debater esse tema que é tão relevante, que é a obesidade e os possíveis tratamentos para ela. Doutor Moreira, como a obesidade ela interfere na vida do paciente? De todas as formas, né? Além que tem um impacto muito grande na saúde, né? Sendo a causa, né, de diversas comorbidades, né, como a hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, né, que é o aumento do colesterol, triglicerídeos, causa de apneia do sono, esteatose, causa dores nas colunas, nas articulações, e diminui, de uma forma geral, a expectativa de vida. E, além disso, a gente sabe também que tem um aspecto psicoemocional, né? O paciente obeso, geralmente, é um paciente que tem uma autoestima baixa por conta do preconceito que o envolve, é um paciente deprimido, que sofre muito bullying, muitas vezes vai sentar no local, a cadeira não aguenta, né? No avião, tem dificuldade de se acomodar nas poltronas, então ela interfere de todas as maneiras. Com certeza. Doutor, e qual é a relação entre a endoscopia e a obesidade? A endoscopia é fundamental, porque além de diagnosticar condições que acompanham a obesidade, como por exemplo o refluxo gastroesofágico, que causa casos severos de esofagite, ela também tem uma função terapêutica. Já há algum tempo temos a possibilidade de colocar o balão por via intragástrica, que é uma possibilidade de tratar casos mais leves de obesidade, e também a possibilidade até de sutura por via endoscópica em centros que tenham essa terapêutica, aí sim um custo um pouco mais elevado. Eu vi aqui os números, doutor Moreira, são impressionantes, cerca de 41 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Né? Os dados mais recentes sugerem que quase 20% da população brasileira seja obeso e mais da metade já tem sobrepeso. Então, mas isso não é só no Brasil, né? Na realidade, trata-se de uma pandemia, né? Uma globosidade. O mundo todo está obeso devido a fatores diversos, né? Como dieta rica em produtos saturados, industrializados, o próprio sedentarismo, as pessoas muito acomodadas, não querem fazer exercício. E isso tem um impacto muito grande nas futuras gerações e a tendência, infelizmente, se não houver medidas de saúde públicas necessárias de reeducação desde a infância, é só aumentar esse número. E quais são as principais intervenções para a obesidade? Bom, então eu coloco aí a possibilidade de endoscopia, como eu já falei, para casos menos intensos, uma obesidade grau 1, o balão intragástrico tem sim um bom resultado, né? E naqueles casos de obesidades mais avançadas, a partir da obesidade grau 2 ou intermediária, sem dúvida alguma, a cirurgia bariátrica, os métodos cirúrgicos são a grande opção, tendo um resultado efetivo tanto na perda como na manutenção prolongada dessa perda, né? Que a gente sabe que muitas vezes o obeso ele até perde com dieta, com atividade, com medicamento, mas também tem um reganho muito fácil, né? Perde e ganha. Efeito sanfona. A cirurgia consegue prolongar e muitas vezes estabilizar a perda de peso. A perda de peso, né? Agora, em relação à endoscopia e à cirurgia, por exemplo, qual a diferença entre elas? São métodos distintos, né? Tanto na sua realização como na indicação. Sim. A endoscopia, o balão, pode ser colocado no próprio consultório, na clínica do profissional, lógico, com acompanhamento do anestesista. Sim. Mas é um método que é feito em torno de 15 minutos. O paciente coloca a prótese e vai embora logo após. É um procedimento reservado, como eu disse, para casos iniciais, obesidade grau 1 até um IMC de 34,9 teria uma boa indicação. Não é um método cirúrgico. Já as técnicas cirúrgicas, as gastroplastias, seja qual for a técnica, são realizadas em centro cirúrgico. O paciente está entubado, sob anestesia geral e vai ficar pelo menos 24 horas internado. Então isso gera uma internação
e o paciente sofre uma intervenção sob anestesia geral. Entendi. Por exemplo, a endoscopia por si, ela já causa aí um medo nos pacientes, ou seja, os pacientes eles também apresentam esse receio com a endoscopia cirúrgica ou com a endoscopia bariátrica, na verdade? Na verdade, há uma confusão, como você colocou, né? Muita gente pensa que endoscopia, balão é cirurgia. É por isso que eu estou aqui colocando para o telespectador, sei que você tem uma grande audiência, ter né? uma visão realmente da diferença do que é. E são métodos diferentes, né? A endoscopia, o balão é um método endoscópico que é colocado com pouco tempo, 15 minutos no próprio consultório, na sala de exame. E é um pouco mais que uma endoscopia geral, convencional. E a intervenção cirúrgica, como eu disse, é feita em hospital, em centro cirúrgico, aí sim, com o paciente entubado, e é necessário, sim, aí sim, uma bateria de exames muito mais rigorosos, além de avaliações da equipe multidisciplinar que vão atestar, sim, que o paciente tem indicação e condição de submeter à cirurgia. É importante, inclusive, essa avaliação personalizada com uma equipe multiprofissional. O Dr. Moreira Filho tem toda uma expertise nisso, já são anos e anos trabalhando na gastrologia, médico com doutorado, apaixonado pelo que faz. Eu digo sempre, né, doutor Moreira, que para a gente fazer bem feito, a gente tem que fazer com amor. Claro. E eu sei o quanto que o senhor ama o que faz e tem uma equipe também muito engajada nisso, porque quando a gente é um paciente, a gente tem muito medo, mesmo que seja um procedimento como esse dentro do consultório, que a gente tem medo. Por exemplo, eu vou confessar para vocês, eu já estou na idade de fazer a colonoscopia e eu tenho medo danado de fazer esse exame, doutor Moreira. E eu acredito que muitos pacientes têm medo desse exame também, né? É importante esse assunto aí, que foge um pouco a parte do tema inicial, que nós estamos no mês de prevenção, né? No Março Azul Marinho, né? Se não me engano, né? Então, assim, eu chamo a atenção, já que você deu a oportunidade, que a colonoscopia é um exame indicado, sim, para aqueles que têm acima dos 50 anos como método de prevenção para possíveis neoplasia ou câncer coloretal. Você consegue identificar pelo exame o surgimento de pólipos, né? São lesões pré-malignas. E esses pólipos são removidos durante a colonoscopia e isso vai evitar que você venha a ter um câncer no futuro. Então eu te digo, não tenha medo, vamos lá fazer que é importante. Sim. E eu estou falando isso também porque eu acredito que para quem está assistindo o programa também pensa assim, poxa, eu também sou assim, Carla, e também levando para você que está aí do outro lado da telinha, essa conscientização de que muitas vezes a gente acaba, por medo, deixando de fazer várias coisas relacionadas à nossa saúde. A gente teve agora, doutor Moreira, por exemplo, casos da cantora Simone, que através da colonoscopia descobriu um câncer. A própria Preta Gil, também através da colonoscopia. Então, é um exame que deve ser feito sim, e que a gente não deve ter medo, não. Pelo contrário, é preventivo, né, doutor? Houve realmente uma busca, uma procura muito grande na minha clínica, no consultório, por esse exame. A gente sentiu que houve realmente um impacto, um aumento do cliente que busca saber e fazer, porque sempre que acontece realmente um caso desse mais famoso na mídia, né, chama a atenção. E lógico que ninguém quer que aconteça com ninguém, mas nesse aspecto positivo chamou a atenção. E eu chamo realmente aqui, mais uma vez, reforço a indicação sim da colonoscopia em paciente acima dos 50 anos. Eu já vou fazer a minha com o Dr. Moreira Filho, porque é meu médico, né? Então, combinado. Eu já vou marcar essa colonoscopia com ele, que eu fiquei já estou assim no limite, gente, de fazer, mas eu vou fazer, tá? Eu falo que tenho medo. Ele já fez Eu fiz a minha também. Ele já fez a dele, mas ele já fez eu já faço outros procedimentos com o Dr. Moreira, outros exames. Ele é o meu médico, ele me acompanha há muitos anos, acho que uns 15 anos, né, Dr. Moreira? Por aí. É uns 15 anos que ele é meu médico. Mas outra coisa, falando ainda sobre essa questão do medo, eu também recebo muitas mensagens de pessoas obesas que têm medo, por exemplo, de fazer a cirurgia bariátrica, doutor Moreira. Eu acredito que no seu consultório são muitos relatos, inclusive de pessoas que fizeram essa cirurgia e que pós essa cirurgia perceberam que já poderiam ter ido antes.
É verdade. Antes de falar sobre isso, ainda falando de colonoscopia, já que houve um link Sim. aí, chama a atenção que o obeso também tem uma chance maior de câncer coloretal. Então você que é obeso e acima dos 50 anos, você tem uma indicação a mais, um reforço a mais sim, para realizar a colonoscopia, porque a obesidade é uma doença inflamatória que, entre outras coisas, também aumenta a chance do câncer coloretal. Bom, em relação ao medo da bariátrica, isso é uma coisa que gradualmente a gente vê que a pessoa está perdendo, né? No começo, há uns 20 anos atrás, era muito estigmatizada, em alguns casos com má evolução, mas devido ao avanço das técnicas e preparo adequado das equipes, os resultados bem melhores, né? A gente vê que tem tido, né? Uma maior conscientização e um maior incentivo, né? Claro, Sim. que muitas pessoas ainda têm receio, costumam se empolgar quando alguém próximo, um parente ou um amigo tem bom resultado. E é por isso que a gente tem sempre que ter isso em mente, né? Que o bom resultado do paciente vai sempre motivar que novas pessoas venham a buscar o método. E é claro, a gente só vai operar ou indicar se tiver indicação. Não confundir cirurgia bariátrica com cirurgia plástica. Muita gente pensa que cirurgia bariátrica é a mesma coisa que plástica para perder peso. É uma cirurgia que tem uma indicação bem precisa, né? E após a cirurgia bariátrica, por exemplo, se houver a indicação da cirurgia plástica, sim. Por exemplo, aqui mesmo na TV Meio Norte a gente tem um caso da querida Nayana Piauí Lina, tá muito bem ela, que né? fez uma cirurgia. O Dr. Moreira Filho foi o cirurgião. Ela perdeu muitos quilos, né, doutor? Tá muito bem, né? Ela era bem... E não perdeu a graça, continua sendo engraçada, mas Exatamente. a Nayana, ela confessava muito a mim que tinha muito medo de fazer a cirurgia bariátrica. E ela fez a cirurgia com o Dr. Moreira. Hoje ela diz assim: Carla, eu me considero uma outra mulher, porque a gente fala também, Dr. Moreira, aproveitando que o mês de março é o mês das mulheres, sobre a questão da autoestima, o quanto que a autoestima é importante para o nosso empoderamento feminino, né? Sem dúvida, né? A questão da autoestima é fundamental. E como eu disse, né, o obeso por si só, ele tem uma autoestima baixa, né? Por conta do próprio bullying, né? Então a gente vê assim que com a perda de peso melhora isso, a pessoa passa a ter uma vida conjugal mais ativa. Então assim, eu acho que realmente é como é colocado, é uma possibilidade de uma vida nova. Você não deve ter medo de ser feliz. É verdade, prevenir é sempre a melhor solução. Muito obrigada pela entrevista, doutor Moreira. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, parabéns pelo programa e sempre à disposição.